Graças a Deus, pessoal. Amém. Podemos começar? Já oraram? Tá. Show. A gente concluiu o jejum, né? Não, ficou faltando o propósito do jejum. Ok. Então, nós vimos o que é o jejum bíblico, não é isso? Uhum. E os tipos de jejum. Né? Sim. Podemos avançar? Podemos? Sim, podemos. Então vamos lá. A pergunta que eu faço é: o jejum é um mandamento? Pessoal? Vocês acham que o jejum é um mandamento? Eu acho que é mais não. Uma necessidade? Eu falo mais uma necessidade, não? Entendi. Bom, nós vimos agora já um pouco sobre o que é o jejum e de alguma maneira a gente percebe já então que é importante jejuar, né? Que tem o jejum ele vai fazer bem para nós, né? Ele vai ser uma ferramenta de Deus mesmo para estabelecer sobre o nosso próprio coração, né? Um alinhamento, uma busca pela presença do Senhor, pela sua intimidade. Então, de alguma maneira, o jejum ele é uma ferramenta para contribuir para a minha intimidade, para o meu conhecimento do Senhor. E eu queria ler 2 textos com vocês para a gente tentar responder essa pergunta, porque depois a gente vai pensar assim, tá, a gente entendeu o que é o jejum, mas o jejum é um mandamento, ou seja, existe uma ordem explícita na Escritura para nós jejuarmos? Então vocês acreditam que não, né? Eu acredito que não. É isso mesmo que eu estou entendendo? Diante disso. Hã? Eu vou chutar, eu acho que é um mandamento. É um mandamento? Jesus jejuava. Eu não lembro se na escritura tem escrito, entendeu? Que explícito. A princípio, eu penso que era uma orientação. Orientação, né? Uma orientação. Eu acho que é mais nesse sentido também, como uma instrução, igual você falou, como uma ferramenta. Ótimo. Vamos ler. Oi, pode falar. Não, é aquele exemplo, né, de quando
os fariseus, se eu não me engano, eles questionam Jesus a respeito dos discípulos, que eles não jejuavam naquele momento. Sim. Então, o mandamento, eu acho que você não deixa de cumprir ele. Pelo menos naquele instante, os discípulos não estavam jejuando. Perfeito. Exatamente isso. Vamos ler esses dois textos aqui para a gente pensar um pouco sobre isso. Mateus 16, apenas o verso 16. Alguém pode ler, por favor? Mateus 16, 16? Quem achar primeiro ele. É Mateus 16, 16? É Mateus 16, 16? É Pedro. É. E Simão Pedro, respondendo, disse... Não, Mateus 6, 16. 6,16. Isso. Eu também. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ótimo. Então vamos pensar sobre, a partir desse texto, se o jejum é uma obrigação ou não. Vamos aí, por favor, vamos ler esse texto. Queria que vocês lessem esse texto agora para vocês e pensassem se o jejum é, de fato, uma obrigação ou não. E se não, o que é então o nosso compromisso em relação ao jejum? Eu ainda continuo dizendo. O que vocês acham, olhando para esse texto? Aqui dá a entender que você tem que jejuar. E quando jejuar, significa que você tem que jejuar. Vamos pensar o seguinte, nós falamos no início da nossa primeiro ensino sobre jejum. O jejum para os judeus fazia parte do tripé, da trilogia da base da espiritualidade judaica, que são jejum, esmola e oração. Ok? Jesus está fazendo sobre isso um contraponto para os discípulos que caminhavam com ele. Aqueles discípulos de perto, os discípulos do coração de Jesus. É com esses homens que Jesus está conversando. Então Jesus começa o texto ressignificando uma parte muito importante da espiritualidade deles, que é a prática do jejum, dizendo, quando jejuardes. Então há nesse texto uma declaração de que o jejum é algo obrigatório, é um mandamento? Não, não há. Vocês conseguem perceber que não há? Sim. Mas ao mesmo tempo que o texto dá a entender que para Jesus é certo que os discípulos jejuariam. Porque ele começa o texto não perguntando, vocês vão jejuar? Não, ele começa o texto dizendo, quando vocês forem jejuar, estão entendendo, queridos? Sim. Então, não estaria nesse, e quando jejuar, já não estaria implícito o mandamento? Então, é isso que nós estamos aqui provocando vocês, né? Reflexão. O texto não tem uma ordem explícita
de Jesus sobre a prática do jejum. O texto dá a entender que para Jesus era certo que aqueles discípulos jejuariam. Porque ele diz, quando jejuardes, ou seja, quando vocês forem jejuar. Então Jesus não está condicionando a prática ou não do jejum. Ele está condicionando como deve ser feita a prática do jejum. Ou seja, ele não está tentando convencer os discípulos sobre como jejuar. Ele está explicando para os discípulos o que fazer quando jejuar. Conseguem entender isso, irmãos? Mas aí alguém ainda pode pensar assim, tudo bem, mas no Sermão da Montanha, basicamente Jesus está ensinando a judeus. E judeus já tinham o jejum como parte da sua espiritualidade. Tá. Para discutir com essa opinião, ou com essa indagação que talvez alguém poderia fazer, aí nós precisaríamos complementar esta leitura com outro texto de Mateus, que está no capítulo 9, verso 14 e 15. Mateus 9, 14 e 15. Mateus 9, 14 e 15. Esse sim é um dos textos mais clássicos, referindo-se a jejum como parte da espiritualidade, ou como demonstração de espiritualidade. Vocês podem ler para nós, por favor? Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus? Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Uau! Cara, esse texto é muito forte, irmãos. Eu acho que a gente poderia conversar um bom tempo sobre esse texto, sabe? Ele é muito rico. Mas vamos tentar resumir aqui e observar apenas o que é o nosso foco aqui nesse estudo. Primeiro, vocês conseguem perceber que a pergunta, Jesus responde ela usando elementos daquilo que seria, no futuro, o reino dele estabelecido entre os homens? Sim. Vocês conseguem perceber que a pergunta deles é sobre o agora, é sobre o que está acontecendo naquele dia. E Jesus joga a resposta para frente depois que ele não estivesse mais com os discípulos? Conseguem perceber isso, queridos? Sim. Então, olha só, quando ele joga para frente, vocês conseguem também entender que isso sai da exclusividade dos judeus e já inclui, então, nesse segundo momento, a vida dos gentios nesse processo ou não? Porque depois que o Espírito é derramado sobre a igreja, ele é derramado sobre toda a carne. Amém? Vocês estão compreendendo, queridos? Então veja bem, quando Jesus responde a pergunta, ele responde a pergunta após a vida da igreja ser inaugurada. Podem estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Jesus está falando daquele momento. Dias, porém, virão
em que o noivo lhe será tirado, ele está falando da sua morte e ressurreição, e nesses dias jejuarão. Então, continuo perguntando, há uma ordem explícita na Escritura de que os discípulos de Jesus devem jejuar? Explícito não, Mas tem. mas tem implícito. Desculpa, eu não entendi, queridos. Expressamente eu creio que não, mas implicitamente aqui está claro que sim. Exatamente. Então prestem atenção. É como se sobre jejum, na nova perspectiva da espiritualidade de Jesus, existisse uma pegadinha. É como se Deus fizesse uma pegadinha conosco. Assim, no bom sentido, irmãos, claro. O que eu quero dizer com isso? Jesus não diz aqui explicitamente que os discípulos verdadeiros deveriam jejuar. Mas é como se ele dissesse assim, ó, existe uma expectativa no meu coração de quando eu não estiver mais com os meus discípulos, de maneira sábia e voluntária, essa é a atitude que eu espero que eles tenham. Ele não fala, vocês devem jejuar, mas ele diz, quando o noivo for tirado, certamente jejuarão. E essa afirmação está no sentido de uma expectativa futura. Então é como se Jesus estivesse dizendo, não estou dizendo que é obrigado, mas estou dizendo que os discípulos do reino, aqueles que de fato desejam avançar, o jejum está relacionado, irmãos. Aqui nesse texto tem uma outra informação muito importante que eu queria trabalhar com vocês. É que me parece que o jejum está associado à presença de Jesus. A ter a presença de Jesus, sabe? Porque os caras perguntam, seus discípulos não jejuam? Jesus responde, ora, podem os convidados do casamento, tendo o noivo, né? Estarem tristes? Dias, porém, virão em que o noivo lhe será tirado, e nesses dias jejuarão. Então presta atenção, queridos, olha para mim. Me parece que aqui Jesus ele avança muito naquilo que é o significado do jejum e a expectativa que há no seu coração, de que os verdadeiros discípulos que fariam parte da igreja do reino de Deus são discípulos que viveriam de uma maneira a desejar, a buscar literalmente a presença literal de Jesus em suas vidas todos os dias. Então é como se Jesus estivesse dizendo, quando o noivo está, não há como ficar triste e jejuar. Mas quando o noivo não estiver, a minha igreja vai ser abundante de um sentimento de fome e sede, de desejo pela minha presença. E eles expressarão isso através de uma vida de jejum. Por quê? Porque o jejum está ligado diretamente a ter a alegria da presença do noivo. Minha bem, Oi. tirou uma dúvida. Eu já vi algumas interpretações de que, por exemplo, fala a questão dos filhos. E alguns textos deixam claro que nós somos transformados em filhos. Certo? E a questão do noivo, do esposo, ele é como se Cristo, alguns textos indicam que Cristo habita em nós. Certo?
Então, algumas interpretações que eu já vi de que nós somos transformados em filhos e Cristo está comigo, então meu esposo ele não me deixou, então não tem por que ficar triste. Sim. Então, Robson, na verdade eu acredito que a resposta dessa pergunta eu já dei, né? Nos três últimos dias, enquanto nós estamos falando sobre jejum. O jejum é um sentimento de tristeza manifesto pela separação física da presença de Jesus. Para você, o que você tem sobre Jesus basta? Não, pode não. Não entendi a pergunta, desculpa. Para você, o que você tem sobre Jesus basta? Não. Então é isso. Então fala propriamente de uma física, então, igual o senhor falou. Não é só física, mas está atrelado a uma presença real, uma presença significante de Jesus. Para mim aqui está um dos problemas principais da igreja atual. Nós nos contentamos com uma ideia intelectual sobre a presença de Jesus, mas de fato nós não estamos desfrutando dela em realidade. Então a gente pensa assim, ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A gente está vivendo uma vida medíocre, sem ter experiências espirituais, sobrenaturais com a presença de Jesus todos os dias, mas nós temos uma experiência intelectual. E isso para a igreja está bastando. E a presença intelectual, essa presença intelectual não, mas eu sei que Jesus está comigo. Sim, mas se ele está, eu te pergunto, e cadê ele então? Cadê essa presença então que deveria ser real em nossas vidas? Muitos de nós, essa presença só é real no nosso intelecto, mas de fato ela não faz diferença no nosso dia a dia. Porque, na verdade, eu penso que nós estamos cauterizados na nossa mente. Porque se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome ali, eu estarei no meio deles. Eu pergunto, e onde é que ele está aí, literalmente, nessa reunião agora? Esse é o problema, esses discursos de convicções intelectuais tiraram a fome e a sede real da igreja da presença de Jesus, cara. E por isso nós nos contentamos com uma ideia intelectual de afirmações que a Bíblia faz, mas isso só faz sentido para nós no intelecto, no dia a dia não muda o nosso caminhar. Porque, cara, presta atenção, se a presença de Jesus está de fato, em realidade, no meio dessa reunião agora, é desse jeito que nós estaríamos reunidos? É com essa mesma expectativa dentro de nós, com essa mesma dedicação e devoção a Ele? Se nós estivéssemos aqui vendo um corpo na nossa frente, físico, de Jesus, será que é desse jeito que nós nos relacionaríamos com Ele? Então sempre essa resposta, ela vai traduzir e denunciar internamente que nós só sabemos que Jesus está conosco mesmo, é na nossa mente. Na prática, essa presença é muito subjetiva. Ela não toca a gente. Ela não significa muita coisa para a gente, porque ela só faz sentido intelectualmente. No dia a dia, ela não transforma a nossa vida. Então, é nesse ponto que nós estamos propondo a vocês, nas disciplinas espirituais, que é possível ter experiências reais e concretas com a presença de Jesus. Isso não só no intelecto. É possível você estar orando no seu quarto sozinho, cara, e você ter experiências reais com a presença real de Jesus e não com a presença intelectual. Não é uma presença só que você sabe por dentro. É uma presença que vem, que entra no seu quarto, que fala com você, ele te dá visões, ele te mostra coisas, você ouve sua voz. É disso que nós estamos falando. Esse caminho das disciplinas espirituais é para gente que quer experimentá-lo, que quer conhecê-lo face a face. É gente que não está satisfeito com aquilo que possui. É gente que está feliz por ter sido alcançado pela presença,
mas que deseja ver a manifestação da sua glória. É gente que quer chegar num ambiente e as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus percebam que uma presença diferente chegou ali com você. É disso que nós estamos falando aqui. E é disso que para nós, para mim pessoalmente, é isso que Jesus prometeu. Não é uma coisa intelectual que a gente sabe que está com a gente. Não. A gente vê isso de fato com a gente. A gente sente cheiro, a gente tem visões, a gente ouve coisas da parte dele. Porque isso é a realidade da presença de Jesus. Não é uma coisa intelectual apenas, sabe, Robson? Então eu percebo que esse discurso na igreja sobre essa consciência da presença, ele está arrebentando a verdadeira glória que pode ser revelada através da igreja ao mundo, cara. Porque aí a gente se contenta com migalhas. A gente pensa, não, eu tô triste aqui, tô arrebentado. Não, mas eu sei que Jesus está comigo. Cara, se Jesus está com você, eu acho que é diferente, que você tem que sentir mesmo. Que a presença dele tem que tocar você, tem que transformar você, tem que te invadir de alguma maneira. E você, como ser humano íntegro, corpo, alma e espírito, essa presença vai afetar você por inteiro. Não pode ser uma... Cara, nós estamos falando da presença de Jesus. Não é de um amigo que chegou na casa onde você... É Jesus, cara. Se Jesus chegou no mesmo ambiente que a gente está, cara, eu não consigo ver como as coisas ficarem do mesmo jeito que estavam. Alfredo, Oi. vamos concluir então que, embora não seja um mandamento, o jejum é uma condição para ter um encontro verdadeiro com Jesus? Muito bom. Eu vou dizer que o jejum é uma prática que separa as pessoas que desejam ser salvas das pessoas que desejam, de fato, conhecer a Jesus intimamente. Quem quer ser salvo... Foi o Éder que perguntou isso? Foi. Quem quer ser salvo, Éder, não se interessa pela vida de jejum, mas os homens e as mulheres que querem ser conhecidos, literalmente, por andarem com Jesus e serem íntimos dele, da sua presença, eles não terão uma alternativa, certamente, eles terão uma vida de constante jejum. Aqui essa tristeza aqui, Robson, é um sentimento figurado, não é um sentimento literal. Nós estamos muito felizes hoje, cara, porque nós sabemos que Jesus está conosco, mas nós não estamos satisfeitos. E essa fome, essa sede aqui, ela está associada na linguagem da espiritualidade bíblica, normalmente por tristeza. Essa tristeza seria uma insatisfação com as coisas da terra, entende? É como se a terra não me desse tudo o que eu preciso. Então isso me deixa triste, no sentido assim de vazio. Eu quero algo mais, que me traz plenitude. E isso é só a presença real do noivo. E por isso nós vamos jejuar. Porque nós queremos essa presença real. Isso tudo que você falou tem muito a ver com o texto que diz que os pobres de espírito é que herdarão o reino, né? Exatamente. Porque exatamente a pobreza de espírito é esse sentimento de eu nunca estar satisfeito. Exatamente. É um vazio. Mesmo que ele venha, amanhã eu quero mais. Porque eu sei que o que eu conheci dele ontem não é mais suficiente para ir aos lugares que eu preciso ir hoje. Então, como representante dele, eu quero saber tudo sobre ele. Eu quero saber todas as possibilidades. Eu quero saber o que ele falaria agora se ele estivesse aqui conversando com a gente, cara. Entendeu? Eu queria saber o que nós estamos falando, qual é a reação que ele teria ao ouvir a gente falando isso. Eu estou falando literalmente. Estou falando de olhar na sua face, de ver os seus olhos. Eu estou dizendo para vocês, é possível
ter esse nível de intimidade com Jesus. É possível conhecer a Jesus nesse nível, certamente é possível. Nós temos inúmeros relatos bíblicos e extra-bíblicos de pessoas que foram marcantes na história da igreja e o testemunho delas sobre encontros reais com a presença de Jesus. Amém, queridos? Amém. Nós vamos falar agora sobre o propósito do jejum, então, afinal. Qual é o problema de muitas pessoas que praticam o jejum? É que na igreja se estabeleceu, infelizmente, o jejum como uma moeda de troca com Deus. Então, na igreja, muitas pessoas jejuam na igreja. O que vocês acham? Sim. Sim ou não? Sim. Não. Depende. Não, irmãos. A maior parte da igreja não jejua. Eu também acho. A maior parte dos cristãos não jejua. A maior parte dos pastores não jejua. Porque eles se apoiam dizendo que não existe um texto que obrigue a gente a jejuar. Vocês entenderam essa questão anterior? Sim. O jejum é um mandamento? Não. Não Não. existe. Mas... Oi? Mas é uma condição. Mas é uma condição para quem deseja ir além do que está posto e conhecer a Jesus intimamente. Então vamos lá. Qual é o... Então assim, ó, a maior parte da igreja, dos cristãos, jejua? Não. Então a gente já tem aí de cara um prejuízo. Segundo, daqueles que jejuam, a maior parte jejua pelo propósito errado. Então sobrou o quê? Quase nada. Porque a maior parte dos cristãos jejua por barganha. Então por que convencionalmente, normalmente, se jejua na igreja? Para obter algo que nós queremos da parte de Deus. Um exemplo. A minha mãe está enferma. Vou fazer um jejum de 7 dias. Pela vida da minha mãe. Gente, presta atenção, olha para mim, por favor. Que diferença faz eu jejuar por você? Nenhuma. Nenhuma, porque nós já entendemos o que é o conceito do jejum bíblico. Então o jejum é para dar àquele que deseja um acesso maior à intimidade de Jesus, do Abba, do Espírito Santo. Porque ao jejuar, eu estou escolhendo abrir mão do alimento físico para comer as comidas espirituais. Então olha aqui para mim. Jejum é abstinência de comida física, ok? Mas jejum não é passar fome, jejum é dieta. E eu vou explicar por quê. Porque jejum não é deixar de comer. É escolher comer um outro tipo de comida. A comida espiritual. O nome disso é dieta. Estão entendendo isso ou não? Jejum não é para me fazer passar fome. Pelo contrário. É para abrir diante dos meus olhos um banquete que antes eu não enxergava. Mas que por agora escolher a coisa certa, que é dedicar-me, separar-me, a partir de uma contrição interior, exclusivamente à presença do Senhor,
Isso abre os meus olhos espirituais e o coração do Senhor diante de mim, para que eu o conheça e experimente da sua realidade. Então, qual é o principal propósito do jejum? O foco. Por que eu devo jejuar? Para ter um acesso maior de intimidade com o Pai. Porque eu devo jejuar? Porque simplesmente eu jejuo por causa da presença dele. Amém? Então, qual é o propósito do jejum? O propósito do jejum é o próprio Deus. Ele é o propósito do jejum. Estão comigo, irmãos? Sim. Apóstolo, deixa eu fazer uma pergunta então diante disso. Não sei se o senhor viu no grupo o nosso propósito de oração esta semana. Não, não vi. Não viu? Nós colocamos lá o propósito de oração. Orar por essa semana agora, eleições no nosso país. Sim. E pelo presbitério de sua família. Diante disso que nós estamos aprendendo agora, o propósito não está correto? É propósito de quê que você falou? Jejum e oração. O propósito nosso de jejum e oração essa semana é pela mudança do quadro no nosso país, pelas eleições que virão agora na próxima semana, e pela vida do presbitério e sua família. Sim. Não, então veja bem. Propósito de oração é uma coisa, jejum é outra. Tá? Nesse caso, nós estamos falando especificamente de jejum. Ou seja, a relação de você jejuar por algo que então foge do que é Não, esse acesso pela presença de Deus. Por exemplo, jejuar pelo metanoia. Sim, isso não existe. Eu vou explicar isso para vocês na prática, como que a gente faz isso. Tá? Eu preciso aqui voltar um pouco. Olha só, Célia, você me fez uma pergunta sobre o propósito de oração, né? De jejum e oração. Nós estamos nessa semana no propósito de jejum e oração. Então, porque aí são duas coisas dentro de uma, né? Sim. É um outro conceito. Isso já fala do que vocês entenderam até agora sobre oração intercessória associado à prática do jejum. No final desse ensino eu vou tentar mostrar isso para vocês na prática, ok? Por enquanto eu preciso que vocês se concentrem no propósito do jejum. Se eu jejuar pelo metanoia, isso vai alterar alguma coisa? Pelo que nós estamos aprendendo aqui, não. Absolutamente nada. O que alterará no metanoia se eu jejuar? Meu nível de intimidade com Deus eleva. Não entendi, desculpa, tá um barulho, eu não consegui ouvir. O meu nível de intimidade com Deus vai elevar muito, porque eu vou estar mais próximo e recebendo a palavra. O que vai ser alterado se eu jejuar pelo metanoia sou eu. Não o metanoia. Conseguem entender isso, irmãos? agora sim. Ok? Depois nós vamos falar dessa questão dos propósitos associados. Então presta atenção que eu quero construir algo aqui muito delicado com vocês.
o principal propósito do jejum. Nós estamos falando sobre isso, ok? Irmãos, me ajudem. Ok? Estou falando do propósito principal. O que significa que o jejum tem um propósito principal, mas também tem propósitos secundários. Então eu vou repetir. O propósito do jejum deve ser focado em Deus e para Deus. O que isso quer dizer? Vou mostrar para vocês na prática por que eu estou fazendo essa afirmação tão categoricamente. Se eu jejuar por mim, por exemplo, vou pregar no Metanoia. Então eu quero que Deus manifeste o poder dele através de mim no Metanoia. Amém? Amém. Então eu vou jejuar 21 dias. Amém. Em propósito para o Metanoia. Qual é o objetivo desse jejum? Que Deus derrame o poder dele através de mim no Metanoia. Esse é o propósito do jejum? Não é o propósito do jejum. Então perceba que isso parece até ser o propósito do jejum. Mas, irmãos, buscar ao Senhor para ter o poder dele sobre a minha vida não é a mesma coisa que buscar o Senhor simplesmente pela vontade de conhecê-lo intimamente. Perceba que a barganha é mais sutil do que nós imaginamos. Quando eu busco o Senhor com o objetivo de ter dele mais unção, eu não estou focado nele e na sua presença. Eu estou focado em mim e na unção que dele terei. Então até nisso o jejum é uma barganha. Por isso, repito, o propósito principal do jejum deve ser focado em Deus e também deve ser feito para Deus. Quando eu jejuo para agradar o meu Senhor, sem a expectativa de receber nada em troca, assim eu estarei cumprindo o real propósito do jejum e certamente serei recompensado por ele, por uma experiência cada vez mais profunda e real com a sua íntima presença em mim. Amém? Amém. Vamos avançar, que eu preciso concluir esse ensino hoje com vocês. O jejum tem propósitos secundários, e são eles. O primeiro, o propósito secundário do jejum. Lembra que eu falei lá no início que jejum está relacionado ao conceito, ao pilar da vida cristã chamado santidade? Sim. Lembram disso? Então, o propósito secundário do jejum. O jejum traz à tona o que tem controle sobre nós. Amém, queridos? Vamos dar um exemplozinho prático? Tem muitas pessoas que já me falaram isso, assim, e eu não quero ferir ninguém, só ensinando a palavra aqui. Por exemplo, quando eu fico com fome, eu me transformo. Eu fico irritado, eu fico nervoso. Não, querido, presta atenção. Quando você fica com fome, você não fica nervoso e irritado. A fome só revela o que você esconde. Você é uma pessoa irritada e nervosa, só que você desenvolveu técnicas que escondem isso. O jejum quebra a máscara e essa irritação vem para fora. Então, primeira quebra de justificativas por que não jejuar, né? Tem pessoas que dizem, eu não consigo jejuar, porque quando eu jejuo, eu tento jejuar, cara, é uma prova, uma luta, ninguém pode nem conversar comigo. Então,
deixa eu dizer uma revelação para você. Quando você jejua, exatamente este é um propósito secundário do jejum. É trazer à tona o quão não tratado no seu caráter você ainda é quando você está em uma provação. Então a provação que o jejum nos submete expõe quem nós somos de verdade. Então não é que ficar com fome nos irrita, é que nós somos irritados e ficar com fome expõe essa deficiência do nosso caráter. E assim por diante, viu? O jejum, normalmente, queridos, presta atenção aqui numa coisa. Quando você fizer jejuns de longo prazo, preste muita atenção no seu próprio espírito, no seu próprio interior. Normalmente, quando nós jejuamos, virão tentações sobre nós, naquelas nossas áreas frágeis, naquelas áreas em que nós temos debilidade. Então, se um homem tem problemas sexuais, normalmente quando ele se propõe a jejuar por um período longo, ele será justamente tentado nisso. Então, se a mulher tem, sei lá, problema porque a língua dela tem 2 metros e não cabe na boca. Quando ela jejuar, vai aparecer N oportunidades para ela falar mal da vida de alguém. Porque o jejum expõe as mazelas que nós carregamos, para que a gente perceba isso e se renda à presença dele, que agora está mais palpável, mais real, e essa presença nos transforma. Uau. Meu Deus. Meu Deus. Segundo propósito secundário do jejum, o jejum nos lembra que nós somos sustentados por Deus e não pela terra. Ou seja, repito o que eu já disse lá atrás, o jejum é muito mais um banquete da palavra do que uma abstenção de alimentos. Irmãos, então eu falei lá atrás, vou reforçar agora e trazer mais clareza. Quando eu jejuo, quais outras práticas eu devo associar à vida de jejum, à prática do jejum? Leitura da palavra, meditação e a oração. Estão comigo? Consegue compreender isso? Leitura da palavra, meditação e oração. Se enquanto eu jejuo, eu não medito na palavra, o que é que eu estou comendo? Nada. Se o jejum é escolher comer um outro tipo de comida, eu estou passando fome à toa. Porque eu não estou me alimentando. Então, jejum sem leitura da palavra é greve de fome. Jejum sem oração é dieta. Dieta literal aqui, né? Falando de... O propósito é emagrecer. Não é conhecer o Senhor intimamente. Porque o jejum, para me tornar apto, para me conectar à realidade espiritual, me desconectar da realidade física. Mas isso só vai acontecer se eu tiver uma prática de oração e de leitura da palavra e meditação associada à prática do jejum. Estão comigo, irmãos? Queridos, me ajudem. Vocês estão entendendo? Sim. É que nós estamos anotando. Então presta atenção. O segundo propósito secundário do jejum é criar em nós uma profunda dependência do próprio Senhor e não das coisas da terra. Vocês entendem que o jejum não é passar fome? Sim. É escolher comer outra comida. Criar em nós uma profunda o quê? Dependência. Do próprio Senhor. Terceiro propósito secundário. O jejum nos ajuda
a manter o equilíbrio e o foco em nossas vidas. Esse seria o quarto, né? Beijo. Ajuda o quê? O equilíbrio e o foco em nossas vidas. Nos ajuda a manter o equilíbrio e o foco. Por quê? Porque quando eu jejuo, eu preciso, para cumprir o meu propósito que eu mesmo estabeleci com o Senhor de jejum, eu preciso me conectar à realidade espiritual e à dependência de que o Senhor me sustente. Amém? E quando eu faço... Amém, irmãos? Amém. E quando eu faço isso, automaticamente eu elimino da minha vida as distrações e as toxinas que estão contaminando o meu interior e que me fazem perder o foco naquilo que eu não poderia perder. Então, normalmente, homens e mulheres que praticam o jejum corretamente, o jejum bíblico, são homens extremamente focados naquilo que é importante. São homens que não se distraem, mulheres que têm convicções tão sólidas que são intransponíveis. E por fim, então, vamos falar um pouquinho da prática do jejum. Como fazer, afinal, então, o jejum? Como jejuar? Primeiro, eu já falei e vou repetir. É o Corinthians que manda aqui. Nossa, meu Deus. Então vamos lá, olha só. Primeira coisa, como fazer? A importância de avaliar meu coração e saber o porquê eu estou fazendo, que nós acabamos de falar. Amém? Segundo, a importância prática de começar aos poucos e de ir entre eu, o Senhor, o Espírito Santo, percebendo na minha relação que Ele está me convidando cada vez para algo mais fundo e mais desafiador para a minha carnalidade, para a minha humanidade, os períodos e o nível de entrega da minha abstinência e para a minha dedicação à presença dEle. Então, segunda coisa, a progressão do jejum, ela é indispensável de ser observada. E a terceira coisa, ao decidir fazer o jejum, depois de ter avaliado os motivos do meu coração, a progressão correta, ainda preciso me concentrar e me focar em prestar atenção nas coisas que de fato são importantes e que virão à tona quando eu estiver durante o período de jejum. Tudo bem? Então vamos lá. Tem um propósito da igreja. Nós queremos fazer um propósito de jejum juntos. Por que nós vamos jejuar? Porque nós queremos chegar nesse ambiente todos aptos, disponíveis para experimentar do Senhor aquilo que estará disponível naquele ambiente, naqueles dias. Por isso nós fazemos isso juntos e coletivamente. Amém? Amém, queridos? Amém. Eu esperava que alguém fosse fazer a pergunta clássica. Então, apóstolo, por que Jesus diz quando os discípulos vão expulsar o demônio de um cara?
que aquele demônio, tem um tipo de demônio que só sai com jejum e oração. Se o jejum não pode ser feito para isso. Porque Jesus, presta atenção aqui que isso é muito importante. Então, jejum, quando eu jejuo bastante, isso não me dá uma autoridade maior? Não. Quando eu jejuo bastante, eu me torno mais suscetível, mais vulnerável à ação de Deus sobre a minha vida. E o que me dá mais autoridade não é o meu jejum, mas é porque quando eu jejuo, a ação do Senhor fica mais desimpedida, livre de ocorrer e isso transformar o meu interior. E quando isso transforma o meu interior, isso sim me dá autoridade para libertar pessoas dos espíritos imundos. O que me dá autoridade é estar cada vez mais parecido com Cristo. O jejum vai ser uma ferramenta, uma prática, uma disciplina que vai me favorecer, me auxiliar a estar mais próximo de ser parecido com Jesus. Mas não significa que só por jejuar demônios vão me obedecer. Conseguem entender isso, irmãos? Então, por exemplo, quando eu oro por uma pessoa que está enferma e eu estou em jejum, o meu jejum cura a pessoa que está enferma? Não. Mas quando eu estou em jejum, eu aumento a probabilidade das minhas orações serem respondidas a respeito da cura de uma pessoa? Sim. Sim. Consegue entender essa associação, então, das manifestações sobrenaturais, da ação do poder de Deus através de mim e da prática do jejum? Sim. O jejum em si não me dão essas coisas, mas quando eu estou jejuando, o meu acesso à vontade do Abba fica mais direto, irmãos. Fica mais concreto a coisa. Então não é que por causa do jejum a pessoa foi curada. Não, por causa do jejum eu discerni como é que eu deveria orar para que ela fosse curada. Bom, eu acho que é isso. Todo mundo entendeu aqui como fazer jejum? Sim. Tá, porque depois eu vou ver com vocês, porque eu não entendi muito bem. A Célia botando pocano já, irmãos. Se você estava pensando em comer um doce no final de semana, se prepare. Queridos, nós estamos muito felizes. Eu estou assim, me perdoem de repente alguma expressão, alguma fala, né? Eu estou muito cansado, estou assim exausto. Hoje eu trabalhei na obra o dia todo, ontem nós ficamos lá até 3 horas da manhã, hoje às 7 horas eu já estava na rua de novo. E eu cheguei em casa, nem banho eu tomei. Eu deitei um pouco para conseguir descansar uns minutos, porque eu não estava com condição nem de falar. Então, me perdoe se de repente eu estou um pouco cansado, né? Mas me compreendam, por favor, em amor. Nós estamos focados nessa reta final, já para o Metanoia, e associados a isso na reforma do nosso novo espaço. Então, tem sido uma batalha muito prazerosa, sério, tá? É uma alegria muito grande poder trabalhar com a convicção de que nós estamos, cada martelada, cada marretada, fazendo exatamente o que o nosso Abba queria que a gente estivesse fazendo agora. Então essa segurança, essa convicção enche a gente de muita alegria, de muita esperança, de muito renovo. Agora as nossas expectativas para o que o Senhor, o que o Pai fará no Metanoia são muito grandes. Então eu queria que vocês de fato se preparassem, se dedicassem, assim, sabe? Se consagrassem, para que nesses dias juntos aqui a gente viva algo assim marcante para as nossas vidas. A conferência Metanoia é assim, é a nossa conferência de avivamento que acontece anualmente.
Então, querendo ou não, o Senhor sempre nos surpreende, Ele sempre vem com uma graça especial, com uma presença nova, uma presença renovadora. E eu queria estimular vocês a entrar nesse espírito mesmo, tá bom? A nossa oração aqui é que tem sido que o Senhor nos renove aí. Amém. Amém. Tem autoridade, nos dê condições aí. A gente está se movimentando também. Amém. Para junto os caras aí. Amém. Queridos, então assim, trago um abraço do presbitério a vocês. Nos perdoem aí as ausências dos irmãos, mas é que tá a galera toda trabalhando, todo mundo focado. Ontem, por exemplo, nós nem fomos ao culto, o profeta conduziu o culto sozinho com os irmãos, e os irmãos que estavam trabalhando na obra continuaram até a madrugada. Então nós estamos muito focados nessas frentes de trabalho, e por isso que o presbitério não tem, né, as demandas de serviço aumentaram muito, né, do presbitério. Então eu queria pedir oração mesmo pelo presbitério, pela nossa saúde física mesmo, né, para que ninguém aí sofresse nenhum tipo de retaliação no corpo, né, nenhum tipo de enfermidade, e que vocês guardassem o nosso presbitério mesmo com muita graça, com muita oração por nós, tá bom? Vou sair aqui rapidinho porque eu já estou atrasado, eu tenho que agora correr para o ensaio do louvor, para o Metanoia, então a gente vai ensaiar até tarde hoje. Estejam orando por nós, tá, queridos? Deus abençoe vocês, um beijo. Ei, caramba, vocês compraram o livro, hein? Pô, aí sim, hein? Show, parabéns, show de bola. Esse, sem dúvida, é um dos melhores livros que eu já li sobre esse assunto que nós estamos trabalhando. Deus abençoe, queridos. Um beijo no coração. Graça e paz. Tchau.